Olá e bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é não só fascinante, mas profundamente humano e que toca a vida de absolutamente todo mundo, seja atuando na saúde, sendo paciente ou acompanhando um familiar. A gente vai explorar aquela tensão constante que existe entre as regras super rígidas de um hospital e a necessidade de um cuidado mais humano, empático, sabe? No mundo onde a tecnologia médica voa, como a gente garante que um paciente não vire só mais um número no sistema? Nossa exploração de hoje vai mapear exatamente isso, pegando as bases da ética profissional e mostrando como elas batem de frente e às vezes se alinham com a realidade crua ali da beira do leito. Certo, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente começa com o risco do cuidado mecanizado. Depois partimos para a cabeça, entendendo o código e a postura. Em seguida, descemos para o coração, para falar dos princípios bioéticos e dos dilemas no fim da vida. E para fechar, a gente chega nas mãos, vendo como tudo isso acontece na prática com o poder da comunicação e a quebra da rotina hospitalar. Parte 1. O risco do cuidado mecanizado. Ou seja, o perigo de tratar um ser humano simplesmente como um número de leito. Vamos lá. Para começar, olha só que impactante essa observação que vem de um estudo publicado no Cielo. Quando o cuidado vira só a aplicação de um procedimento técnico para bater meta, algo essencial se perde. É claro que puncionar uma veia, dar um banho ou aplicar um remédio são coisas vitais, mas quando a visão do paciente como um todo some, a essência da enfermagem vai junto. É o perigo real do profissional entrar no piloto automático. E isso joga a gente direto para a grande pergunta: como manter a humanidade num sistema que precisa ser rígido? Porque, vamos ser sinceros, hospitais precisam de horários, protocolos e muita eficiência para salvar vidas. Só que as pessoas são imprevisíveis, cheias de emoções e únicas. Então, como equilibrar essas regras de ouro com a necessidade de ser genuinamente humano? É esse quebra-cabeça que a gente vai começar a montar agora. Passando para a parte 2, o código e a postura, onde a gente estabelece a nossa base profissional. Antes da gente falar de empatia, a gente tem que falar de regras. A enfermagem não vive só de boa vontade. Ela é sustentada por deveres legais bem rígidos do Código de Ética. O prontuário, por exemplo, tem que ser objetivo, documentando tudo sem erro. O sigilo é absoluto. O que acontece ali fica com a equipe. E, claro, a segurança do paciente e a responsabilidade profissional, o que significa que assumir erros e garantir um ambiente seguro não é uma escolha, é obrigação. Sem essa base, não tem como a prática se segura. Isso ilustra de forma brilhante o tamanho do dilema. De um lado, a gente tem as regras no preto e no branco, os horários, a burocracia, os protocolos. Do outro, o mundo real, as áreas cinzentas. O protocolo manda dar o remédio na hora X. Mas e se o paciente estiver chorando e não quiser? E se a família estiver brigando no corredor? O papel aceita tudo, mas o dia a dia do hospital é humano, caótico e cheio de surpresas. O que nos leva à parte 3, princípios bioéticos na prática. Como traduzir filosofia em escolhas diárias. Entrando no coração da nossa análise, a bioética é quem dá as ferramentas para lidar com aquelas áreas cinzentas. O primeiro princípio, e talvez o mais famoso, é a autonomia. É o direito sagrado do paciente de fazer as próprias escolhas. O material traz um exemplo clássico: o paciente testemunha de Jeová, que recusa a transfusão de sangue. Respeitar a autonomia não é tentar forçar a barra, é entender a crença e buscar alternativas médicas que respeitem quem aquela pessoa é. Mas olha, a autonomia não mora só nesses grandes dramas de vida ou morte. Ela tá nas pequenas coisas. Tem uma fala muito boa de um enfermeiro nas entrevistas da pesquisa que diz o seguinte: o paciente diz, eu não quero comer agora, e perde a refeição, porque o horário dele não é o mesmo do hospital. Isso traz um conceito filosófico gigante para um perrengue do dia a dia. É o direito super básico de escolher a hora de comer, sendo engolido pela rotina do hospital. Junto com a autonomia, a gente tem a beneficência e a não maleficência. E tem uma nuance super importante aqui. A não maleficência é o mínimo do mínimo, não cause dano. Mas a beneficência é o passo além, é agir ativamente para fazer o bem, promovendo o bem-estar físico e emocional do paciente. É a diferença enorme entre só não piorar a situação e realmente se esforçar para trazer algum tipo de conforto. Para visualizar isso, pensem num banho de leito. O cuidado mecânico é passar água e sabão rapidinho e correr para o próximo quarto. O cuidado humanizado, que é onde a beneficência entra com tudo, é aproveitar esse momento de extrema vulnerabilidade para conversar, olhar no olho, explicar o que está sendo feito. A parte técnica é exatamente a mesma, mas a intenção ética muda o jogo por completo. Chegamos na parte 4, dilemas no fim da vida, navegando pelos cuidados terminais. Aqui é onde a ética passa no teste de fogo. Quando a cura sai de cena, os objetivos médicos mudam. E as definições legais precisam ser cristalinas.
A primeira é a eutanásia, que significa boa morte. A ideia seria permitir uma morte suave para encurtar o sofrimento. Mas, de forma bem objetiva e segundo o que as fontes apontam, a eutanásia é classificada como homicídio pelo Código Penal brasileiro. Então, independentemente da motivação, é uma prática proibida no Brasil. Do outro lado da moeda, a gente encontra a distanásia. É quando se investe pesado em aparelhos e tratamentos para prolongar a vida a qualquer custo. O grande problema aí é a chamada obstinação terapêutica. Se o quadro não tem volta, prolongar a vida de forma antinatural muitas vezes só prolonga a dor. O foco fica tanto na doença que a pessoa que está ali sofrendo acaba ficando em segundo plano. E no meio disso, o equilíbrio que os cuidados paliativos buscam é a ortotanásia. É permitir a morte no seu tempo natural, sem forçar intervenções que não vão curar, focando 100% no conforto do paciente. Tratar a dor, aliviar os sintomas e proteger a dignidade. O objetivo principal passa a ser a qualidade do tempo que resta, de preferência perto de quem se ama. Vamos seguir e ver como isso ganha forma na parte 5, o poder da comunicação colocando a ética em prática. Entrando na fase das mãos do nosso roteiro, como a gente pega todo esse conhecimento ético e entrega de verdade para o paciente? Bem, a comunicação acontece em 3 camadas. A verbal, falar claro e principalmente escutar o que o outro diz. A não verbal, o famoso o corpo fala, o contato visual, os gestos. E a paralinguística, que é o tom de voz. O jeito de falar pode passar muito carinho ou muito impaciência, mesmo usando as mesmas palavras. E para provar como isso é forte, tem um depoimento de um enfermeiro na pesquisa que é um soco no estômago. Eu desrespeito o paciente quando cuido dele sem olhar para ele, conversando com a minha colega. Percebem? Uma falha no contato visual durante um procedimento não é só distração, é uma quebra ética gravíssima. Faz a pessoa na cama sentir que virou só um objeto de trabalho ali no meio da conversa. Parte 6. Quebrando a rotina hospitalar. A coragem de priorizar a dignidade. Na prática, as normas do hospital são um relógio, mas a humanização de verdade pede coragem para flexibilizar esse relógio. Olha o relato de outro enfermeiro. Sempre que eu posso, eu deixo o banho para tarde, e assim eu consigo praticar a humanização. O protocolo dizia de manhã, mas se o paciente está com frio ou dor, não faz sentido forçar. É uma pequena subversão da rotina que mostra que a regra está ali para servir ao paciente e não o contrário. Então, o ponto crucial, o dilema prático que bate na porta todo dia é: ao atrasar o banho, a gente corre o risco de desrespeitar o colega do próximo turno, passando uma tarefa para frente num sistema que já é super sobrecarregado. Mas se a gente força o banho, a gente desrespeita o paciente. É exatamente nesse balanço, nessa corda bamba, entre ser leal à equipe e proteger a dignidade de quem está internado, que a ética da vida real acontece. No fim das contas, a grande lição sobre humanização é que ela exige adaptar a rotina da instituição para caber o paciente, e não espremer o paciente para caber na rotina. Autonomia, beneficência, tudo isso deixa de ser termo técnico de livro e vira ferramenta para justificar por que o conforto de alguém fragilizado tem que falar mais alto que a conveniência do relógio do hospital. E para fechar a nossa análise de hoje, deixo aqui uma provocação final. No meio daquele barulho de monitor apitando, da papelada infinita e da correria do plantão, é vital dar um passo para trás e pensar, afinal, a gente está tratando a doença ou o ser humano? Porque o verdadeiro sucesso na saúde não é medido só pelo avanço das máquinas, mas pela capacidade da gente olhar além do prontuário e enxergar a humanidade do outro. Muito obrigado por acompanharem, continuem questionando e até a próxima!